A paz do Senhor Jesus, amado discípulo de Cristo, tudo bem com você, com sua casa, com sua família? Espero em Cristo que esteja tudo bem. Já voltamos com o nosso DDC, hoje no nosso nono estudo, a nona lição, já entrou hoje falando sobre batismo nas águas. Só relembrando a vocês que todo o conteúdo aqui das 8 lições passadas estão aqui na playlist do YouTube, tá bom? Você só buscar assistir quantas vezes você quiser, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal para receber sempre as notificações do nosso DDC e de vídeos também, que é para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos estudar sobre uma lição, pensa numa lição incrível, falando sobre batismo nas águas. A primeira coisa que eu quero meditar com vocês é em Mateus 28, 19. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 19. É importante você ter Bíblia, papel e caneta, né? E a sua apostila na mão para você estar inteirado no assunto. Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o texto seguinte diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Que coisa boa, né? Vamos estar aprendendo sobre batismo? A primeira pergunta é: o que é batismo, pastor? Batismo é algo simples. A palavra batismo veio do grego baptizo. Esta palavra tem um significado de mergulhar, inundar, imergir, né? E quando nós falamos sobre esse assunto, está falando sobre aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus praticou, mergulhou nas águas do Rio Jordão. Mas o batismo também tem um símbolo, né? Tem um símbolo, o qual é sepultamento. É uma figura de linguagem que nós usamos para desvendar um pouco o que é batismo. Ou seja, sepultamento é aquilo que se faz com alguém que está certificado 100% que está morto. Em outras palavras, quando a Bíblia se refere a esse assunto, usando a figura de linguagem sepultamento, está falando sobre o enterrar as velhas obras, né? As velhas crenças, a velha natureza, né? E para levantar, né? Como uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Como alguém que não vive mais segundo a carne, que não vive segundo mais as suas vontades, mas vive segundo a vontade plena do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 6,11? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 6,11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outra tradução, diz assim, uma tradução mais contemporânea diz assim: é preciso morrer para o pecado, para alcançar a vida eterna. Aí o texto completa dizendo assim: esta é a morte que resulta em vida. Está falando sobre o batismo nas águas. Nas águas é onde o homem ressuscita, né? O homem nasce de novo, o homem tem uma nova experiência. Através da fé do novo crente, esta pessoa ela se emerge nas águas e faz parte agora do corpo de Cristo e faz parte também do seio da igreja. Que importante nós estudarmos sobre esse assunto. Outra coisa que nós precisamos abordar é dizer que o batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo não salva, pastor? O batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Note que ele disse assim: quem não crê, quem não for batizado será condenado? Não, ele diz assim: quem não crê
mas não for batizado. É importante batizar? Sim, é de suma importância. Batismo é a certeza que eu tenho. Batismo é a certeza firme que eu tenho de que eu quero Jesus para a minha vida inteira. Mas se por algum motivo justo a gente não pode batizar, motivo de doença, exemplo, o ladrão da cruz, ele estava na cruz, né? Mas ele se arrependeu. O Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? O Senhor usou esta figura aí, esta pessoa, para mostrar que naquele mesmo dia, conforme Lucas 23, 39 a 43, naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. Mas ele não se batizou. E aí, pastor, então também eu não vou batizar. Não, mas você tem condições de batizar. Ele não tinha. Mas quem tem a possibilidade de se batizar e não se batiza, é porque não está crendo. E quem não crê, já está condenado. Interessante, não é isso? Vamos lá. Pastor, o que o batismo simboliza? Eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, cumprimento da palavra de Deus, né? Isso aqui é uma coisa, sinal de arrependimento e perdão e conversão. Segundo, união com Cristo. E terceiro, morte e ressurreição. 3 pontos que é muito importante. Outra pergunta: por que batizar? Ou para que batizar? Primeiro, porque é um cumprimento da palavra de Deus. Mateus 28, 19. Segundo, porque Jesus Cristo e os seus discípulos batizaram. Mateus 3, do 13 a 17, Atos 9, 18, Atos 2, 41, Atos 8, 12, João 3, 5. Analise para você ver. Terceiro, para você se filiar à membresia da igreja, é preciso você se batizar, né? O qual, quando você participa na filiação da igreja física, você está de imediato ligando a igreja espiritual. Importante você analisar esse ponto. Pastor, qual a data certa de batizar? Existe uma data para isso? Não existe, não. É só você ter no seu coração a certeza do que você quer. Ter maturidade suficiente para dizer: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida para toda a minha vida. E por isso eu firmo essa aliança através do batismo. Então você pode ter muito tempo de crente, mas também você pode ter aceitado Jesus há pouco tempo. É só você ter esse ponto aí. Agora é importante você seguir alguns requisitos básicos. Quais são os requisitos, pastor? Primeiro, estão aptos todos aqueles que têm convicção de pecados, arrependem dos seus pecados, se converteram, ou seja, receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que abandonaram mesmo as práticas do velho homem, conforme 2 Coríntios 5,17. Agora eu sou nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então abandonou as velhas práticas. E terceiro, deseja servir melhor a Cristo, tendo responsabilidades com a igreja local e líderes. As pessoas estão prontas para se batizar. Você tem responsabilidade com a sua igreja? Você já tem compromisso com o seu líder? Você já tem uma vida entregue ao Senhor? Já sabe o que é batismo? Já sabe o que é Santa Ceia? Já sabe o que é dizimar? Então você está pronto para batizar. São pontos importantes, né? Existem algumas formas de batismo, né? Existem algumas formas de batismo. Quais são, pastor? Aspersão, infusão e imersão. Mas nós usamos mais aquele que Cristo usou, que é a imersão. Ao Cristo mergulhar nas águas, ele nos deu esta instrução. Mas se caso não tiver água, então é preciso que batize, mas que pode batizar por aspersão, através do borrifamento, ou através do derramar na cabeça, que é a infusão. Mas o que Jesus fez foi o quê? Através da imersão. Por que a igreja evangélica não batiza criança, pastor? Primeiro fato, pelo fator inocência. Segundo, não pode possuir responsabilidades na casa de Deus. Terceiro, e quanto à salvação delas? Será que eles vão perder a salvação porque elas não se batizaram?
não se preocupem, pois Deus já seguraram eles, dizendo que eles serão salvos. No grande dia, as grávidas sentirão isso. As crianças serão arrebatadas por conta da sua inocência. Amém? Pastor, e como eu devo ser batizado? Não pode ser batizado de outra forma a não ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem tanta gente batizando aí em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Usando diversas formas de batismo, mas o batismo correto é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue estudando, continue se aprofundando, para que você possa ter um conhecimento mais amplo sobre o batismo. Faça as atividades e cresçam no Senhor. Um beijo no coração e até a próxima lição, se assim Deus permitir.